Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, é um prazer muito grande estar consigo hoje. Hoje temos muitas notícias de grande importância que vai gostar de ouvir e de ver. Temos o desporto, temos também a linha aberta logo a seguir. Mas hoje a Mãe Natureza premiou-nos com uma tremenda chuvada na nossa região, não é, Ricky? Sim, uma tremenda chuvada, mais de 20 mil pessoas sem luz, chuvas torrenciais, um trânsito caótico e depois na cidade de Moura. Temos uma South Street assim, como vemos nas imagens. A área da South Street completamente inundada, é caso para dizer... Onde estão os 10 milhões. Onde estão os milhões de dinheiro gastos, porque assim é um problema. Temos mais imagens, penso eu também. Sim, daqui a pouco já podemos mostrar outros e aí estão elas. Portanto, vi aqui na estrada, portanto, é um veículo nosso, da nossa estação, que estava em reportagem e que teve a ocasião também de se deparar com esta tempestade de água que mais parecia uma trompa de água, não é? Porque caiu granizo e tudo, portanto, e a grandes pedaços de granizo, como tiveram a ocasião de observar quem vive aqui nas redondezas de Newark. E aqui está. E este é um alerta SPT. Começamos hoje com uma das notícias mais ansiadas pelas nossas comunidades e pelos norte-americanos que ambicionam passar as suas férias em Portugal este verão. Portugal começa a receber na próxima semana os primeiros estrangeiros com certificado de vacinação. A medida foi anunciada esta tarde em Aroca, no distrito de Aveiro, durante a apresentação da campanha de promoção nacional e internacional do Destino Portugal. O ministro Pedro Cisa Vieira disse que esta semana o governo português vai assegurar a reabertura das viagens não essenciais a partir dos Estados Unidos para Portugal para pessoas que tenham certificado de vacinação, conforme a recomendação do Conselho Europeu recentemente aprovado. As pessoas com as duas doses das vacinas da Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson e AstraZeneca e com o respectivo cartão que o prove, podem assim entrar em Portugal. Ricky, esta é talvez a notícia mais desejada pelos norte-americanos, porque há muitos americanos que gostam de Portugal e não têm ocasião nem a oportunidade de vir. A partir da próxima semana já teremos mais informação sobre isto, porque, como tu sabes, ainda não sabemos se vai ser necessário o teste ou não, juntamente com a vacina, e como é que as coisas vão processar. Sabemos que é para a próxima semana e sabemos também que se chama Destino Portugal, a tal campanha que foi apresentada hoje por um ministro, porque eu tenho uma grande consideração, Pedro Cisa Vieira. E isto é uma oportunidade única, Luís, porquê? Porque sem os ingleses em Portugal, portanto, o setor turístico precisa de pessoas, de turistas, e nada melhor que os americanos para irem descobrir as belezas de Portugal, poderem lá deixar alguns dólares também e, acima de tudo, relançar um setor há muito... Não, e há muitos americanos, há muitos portugueses e luso-americanos que querem levar os seus amigos a Portugal para ir mostrar o país. É uma coisa que é essencial, não podemos deixar de nos lembrar disso. Portanto, esta primeira notícia vai ser a notícia da noite, ou a notícia deste programa, que de certo irá ser comentada hoje na nossa linha aberta. Mas também os americanos já podem viajar para os Açores, desde que não tenham nenhum voo de ligação para outras paragens. A confirmação foi-nos dada pelo nosso querido amigo e correspondente Francisco Viveiros, presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, depois da confirmação com o consulado português e também com a companhia aérea açoriana SATA. Pois é, sim, Ricky e Luís, vocês vão dar uma notícia, porque é mensagem a enfermeiros. Eu também fui surpreendido ontem que o Governo Regional dos Açores começou a permitir a entrada de americanos nos Açores, desde que o destino final seja uma das ilhas. Portanto, não é possível fazer a viagem na SATA, portanto, na Azores Airlines,
para os Açores e servir de trampolim, servir de trânsito para, por exemplo, o continente. Eu fui surpreendido, fui informado pela senhora cônsul e pelo diretor da Azores Airlines, da SATA Vacation, da Azores Airlines Vacation America. Isso não está a ser muito publicitado, penso eu, de que exatamente porque o Governo Regional dos Açores também não quer que vão muita gente, que vá uma grande massa de gente a entrar nos Açores. Talvez porque os próprios residentes nos Açores têm receio de que venham, de que sejam mais casos de Covid aqui que entra, porque mesmo fazendo o teste aos 72 dias, de vez em quando, às 72 horas, de vez em quando aparecem casos. Obrigatoriamente as pessoas ao lá chegarem têm que mostrar o teste, então tem que ser feito às 72 horas antes, têm que fazer teste ao 5º dia e ao 11º dia, e depois para regressarem têm de fazer o teste, este sim, têm de pagar, os outros 2 são gratuitos, mas têm de pagar o teste do regresso, que custa à volta de 106 euros, mais ou menos. É claro que isso vai facilitar bastante até mesmo a nossa comunidade, porque uma das situações que estava a acontecer são, por exemplo, casais que estão em união de fato e que não têm documentos para provar, porque realmente não estão casados, estão em união de fato. O problema também dos namorados, né, dos casais de namorados, muitas moças que, embora descendentes de açorianos, ou mesmo nascidos nos Açores, estão a namorar com americanos e que, claro, que não têm documentos nenhums que os provam. Não pode ser uma fotografia, apresentar a senhora ao Porto braço por cima, que lhes facilitava a ida aos Açores. Nosso querido amigo Francisco Viveiros, com a explicação detalhada em relação aos americanos poderem ir aos Açores. Mas eu tenho a certeza, Ricky, que, voltando à primeira notícia da noite, portanto, do início das viagens não essenciais para Portugal, será um cartão de vacinação. Mas eu tenho a certeza que eles vão exigir também um teste negativo. Sim, mais Luís, ainda não sabemos. Ainda não sabemos, mas esta notícia avançada pela SATA, pelo Consulado de Boston e Rhode Island, que acabou de ser confirmada pelo Francisco Viveiros, fala nisso mesmo, requerem aos americanos que estão de visita às ilhas a realização de um teste no 5º dia, no 11º dia, independentemente do teste de entrada e do teste de regresso. Portanto, há todos os cuidados. Voltando a esse ponto, eu acredito que tem que haver um teste. Agora, não se sabe ainda o que é que indica a palavra certificado de vacinação, mas isso vamos esperar. Agora vamos ver se é aquele papelinho que nós preenchemos aqui ou se é o tal digital que Nova Iorque tem e a gente não tem, não é? Mas porque estes são facilmente reproduzidos e falsificados, não é? Bem, houve hoje eleições primárias, como ontem tivemos a ocasião de dizer, no condado de Essex e no condado de Kearney. Correto, Luís, estão a decorrer neste momento, as urnas encerram às 8 da noite e há aqueles figuras que nós bem conhecemos e apoiamos. Falamos do xerife Armando Fontoura, que concorre para o seu 11º mandato como xerife. Eliana Pintor Marim, Assemblywoman, que concorre sem, portanto, ninguém a disputar o seu lugar. Teresa Ruiz, uma senadora com trabalho feito. E ainda o governador Phil Murphy e Shanique Spade, que é uma das legisladoras também que está no ticket de Eliana Pintor Marim. A nossa reportagem andou hoje pelas mesas de voto e notou uma afluência que poderemos considerar razoável, pelo menos aqui no Bairro Leste. As urnas fecham dentro de minutos e amanhã de certo que teremos notícias sobre resultados obtidos nestas eleições. Em Kearney, nas eleições municipais, frente a frente, 2 luso-americanos, Alberto Santos, o incumbente, e Sidney Ferreira, um duelo que deverá, ao que tudo indica, ser favorável ao atual mayor da cidade, Alberto Santos. Portanto, estas eleições são eleições primárias, mas são eleições que são importantes, não é? Em Kearney, quem ganhar fica terá que ir cumprir calendário nas eleições finais, na segunda volta, em novembro, mas, portanto, quem ganhar... Esta lista em Newark parece-me ser uma lista consensual. Esta lista, portanto, é muito importante que estas são eleições primárias e, por exemplo, Phil Murphy será o candidato a governador pelo Partido Democrata, que depois, em novembro, terá que
lutar com o candidato do Partido Republicano. Portanto, quem pertence à máquina partidária, que esta ali está numa melhor posição para poder, portanto, obter o resultado e ser, assim, o representante democrata. Bem, já sabem que, evidentemente, nós estamos ainda a falar de reportagens que fizemos hoje nas eleições, mas Newark e o Ironbound têm uma palavra a dizer no que diz respeito às comemorações do Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas. Sim, essas comemorações estão a decorrer e o Ironbound tem agora um painel alusivo a Amália Rodrigues, a diva do fado, com fortes ligações à comunidade portuguesa. A inauguração do painel coincidiu com as celebrações do centenário da artista, num evento que ajudará a perdurar as ligações do bairro com a sua comunidade mais emblemática. Portanto, teremos a qualquer momento a peça... Que é do Fernando Silva, não é? Que é do Fernando Silva, que foi, portanto, o artista que idealizou o painel de azulejos e penso que já temos a produção. A esquina de Jefferson com a Ferry Street passa a ser um lugar ainda mais especial, pois é aí que Amália Rodrigues passa a observar uma comunidade que ela muito queria e respeitava. Passeou-se por aqui muitas vezes, na Ferry Street, e o grande desafio foi, de facto, conceber a Amália como se ela estivesse a abraçar o mundo inteiro, que era esse o propósito dela, muito simples. E pronto, foi o que eu pude fazer, com os nossos descobrimentos e, como eu já tinha dito, com a nossa Torre de Belém, dentro de uma praça que também era muito querida e que, de facto, faz jus ao nosso portuguesismo. A ligação à Amália confunde-se com a sua paixão pelo fado e pelas comunidades, às quais ela sempre teve uma ligação especial. A Amália tinha uma obsessão que era não ser esquecida e gostava que... E então, antes de morrer, talvez um mês antes de morrer, ela reuniu-se connosco, com a Maria João Ávila, com o Machado, com várias pessoas, e pediu-nos que organizássemos uma fundação, porque ela queria que os jovens não deixassem de cantar fado. O objetivo deste painel foi de perdurar a presença portuguesa numa cidade única e num bairro muito peculiar. O objetivo deste painel é um objetivo duplo, é celebrar a figura da Amália, o centenário da grande fadista e do grande nome do fado português, que é Amália Rodrigues. Foi concluído o ano passado, no ano do centenário, o painel, e foi colocado este ano porque tivemos também à procura de um... É uma obrigação da nossa parte, porque nós vivemos de símbolos e Portugal, como símbolo... como símbolos tem a Amália, o Cristiano Ronaldo e outros, como o Camões e outros. Mas a Amália, mais do que ninguém, por aquilo que ela, a maneira como ela cantou, a maneira como ela escreveu, a maneira como ela sentiu Portugal, especialmente cá fora, merece. A obra de Amália transmite algo forte e ao mesmo tempo simples, que está também refletido no painel agora inaugurado. A Amália é a única fadista e o artista portuguesa que tem que podemos chamar de diva. Ela era extraordinária, muito especial, amava Portugal e tinha uma sensibilidade muito única. Amália conseguiu transmitir uma sensibilidade única, qual diva, que ficará para sempre na memória daqueles que com ela conviveram. Muito feliz. Aliás, ela tem tudo. Isto é mais como é que eu dizer, um marco para a gente não se esquecer dela. E vai perdurar no meio de uma comunidade que ela muito gostava. E adorava e respeitava. E nós também a respeitamos. Nas celebrações do seu centenário, Amália passa agora a abraçar uma comunidade que ela adorava, perdurando assim um legado, pois quando se gosta de alguém, como eu gosto de quem gosto, o desgosto que se tem é desgosto que dá gosto. Depois de um ano e meio de pandemia, a paróquia Nossa Senhora de Fátima voltou a ter um evento religioso. As celebrações de Santo António saíram à rua e foi um grande momento, vivido com muita intensidade. Um ano e meio depois do início da pandemia, a comunidade católica do Ironbound pôde sair à rua e celebrar a mais antiga das suas festas religiosas, o Santo António.
as festas juninas, né? Santo Antônio, São Pedro, São João. Não só é a alegria da comunidade, né? Celebrar todos os anos. Foi nos concedida essa bênção da gente poder celebrar a festa de Santo Antônio já. Não foi com o mesmo tamanho dos outros anos, mas o coração equivale, a intenção equivale. Estamos muito felizes, né? Santo Antônio é um santo muito querido pessoalmente para mim, que me chamo Antônio, mas também para toda a comunidade portuguesa, para todos aqueles que são devotos do Santo Antônio no mundo inteiro, né? Um santo tão querido, poder pedir a sua intercessão, poder estar celebrando a sua festa é uma honra e uma grande alegria. A procissão percorreu as ruas da cidade e uniu uma comunidade. É um momento especial para a paróquia da Nossa Senhora de Fátima e eu penso também para a comunidade portuguesa, porque infelizmente o ano passado, nesta altura, tínhamos a igreja vazia e eu hoje estava na Missa das 9, estava no altar, estava a olhar pela igreja abaixo, sem restrições, com um bocadinho de receio que isto não volte para trás, mas tenho fé que Nossa Senhora e o Santo António nos vai ajudar que esta pandemia passe e que nós possamos fazer a nossa vida normal, a vida da paróquia, e possamos seguir em frente com a nossa fé, com a nossa devoção que temos aos nossos santos e à Nossa Senhora. O momento foi vivido de forma especial por todos os paroquianos. Graças a Deus eu sinto bem alegre a saber que estamos aqui em unidade, podemos abraçar, podemos beijar um ao outro, podemos estar aqui em fé. Estou super contente com isso. E muitos aproveitaram aí para expressar a sua fé. Uma alegria, quem corre por gosto não cansa. Transportei o andor Nossa Senhora da Boa Viagem com muito orgulho, muito prazer, porque numa viagem de 2017 a caminho de Fátima, em Portugal, aconteceu-me um acidente por sono e agradeço muito e tenho muita fé que penso que houve alguma coisa aí que me ajudou a estar aqui para dar estas palavras. Isto é muito bom, eu tenho muita fé e vejo as pessoas com este calor, sofrimento também, mas quem corre por gosto, acabo por dizer que nunca se cansa. Eu gosto mesmo destas coisas. No final, a devoção ao santo casamenteiro foi mesmo um momento alto, numa situação muito emotiva que tocou o coração de todos. Verdade, graças a Deus. Eu não posso falar muito porque começo logo a chorar porque fui feito assim, mas eu gosto muito. Isto já estava a fazer falta, muita gente estava sempre na igreja, o sacristão não vai ter precisão, estava a trabalhar, o sacristão não vai ter isto, não vai ter aquilo. E eu dizia, olha, se Deus quiser vai melhorar, vai ter, as coisas vão melhorar, vocês tenham paciência porque tudo vai acontecer. Oh Eduardo, a nossa igreja, tudo vai melhorar. A beleza das nossas tradições religiosas puderam assim sair à rua num belo momento que celebram um dos mais tradicionais santos portugueses. Santo António de Lisboa, numa das mais antigas e apreciadas festas religiosas da nossa comunidade. Isto é muito curioso porque há uma história por trás deste nome de Santo António que eu tenho que te contar. Há uns anos, no Little Italy, eu tive uma discussão amigável com um frade italiano que me dizia que Cristóvão Colombo era italiano. Eu aí dei de barato o Cristóvão Colombo e ainda não sabemos, daqui a dias já vamos saber isso também pela certa. Mas eu disse, olha, o Santo António tu não me tiras, porque é de Lisboa. Ele disse, não. É de Pádua. É de Pádua. Eu disse, de Pádua? Ele nasceu em Lisboa. Pois é, mas no ponto de vista eclesiástico, a nacionalidade do santo é exatamente onde morre e não onde nasce. Portanto, aí também perdemos o Santo António, não é? Perdemos também, mas ninguém nos tira, foi estas festas tremendas. E amanhã daremos também a conhecer aquilo que foram as celebrações pagãs, os arraiais. Claro. São sempre agradáveis. Muito agradáveis. Ora, no final, atenção a esta notícia, sobretudo se o seu telespectador tem propriedades rústicas em Portugal, portanto, no campo, e em algumas zonas que são propensas a incêndios, e estamos a falar de 20% do país. No final de abril deste ano, o Governo aprovou um Conselho de Ministros um diploma do regime jurídico do arrendamento forçado, que agora Marcelo Rebelo de Sousa promulgou. Esse diploma aprovado pelo Executivo prevê que o regime de arrendamento forçado de terrenos rústicos se aplica nas situações de inércia
dos proprietários. Portanto, são terrenos abandonados. Se o senhor tem esses terrenos, não estão registados na conservatória ou nas finanças, esses terrenos, o governo vai tomar conta deles, vai alugá-los e, se não o conseguir encontrar a si, que é o dono desses terrenos, vai depositar o aluguer desse terreno ao fim do ano numa conta em nome do terreno até que apareça o seu proprietário. O advogado residente do Especial Informação, Nelson Trezo, fala-nos perfeitamente desta situação. A área abrangida corresponde a 20% do território nacional. E há que, desde logo, fazer uma distinção. Uma coisa é a posse administrativa de um terreno, outra coisa é a expropriação do terreno. A posse administrativa é a transferência provisória de um terreno que está abandonado ou até que se desconhece o dono do terreno a favor do Estado. Mas isto é um prazo, ou seja, o Estado vai usufruir, vai usar aquele prédio rústico. Não estamos a falar de prédios urbanos, ou seja, não são casas. Estamos a falar de prédios rústicos, exclusivamente prédios rústicos. O Estado vai fazer essa utilização em nome de uma gestão agroflorestal e que tem a ver com o corredor dos incêndios. Ou seja, onde há mais incêndios no país, há que limpar esses terrenos, há que ter uma política de gestão florestal para evitar que novos incêndios ocorram. E daí esta medida legislativa aprovada pelo Governo e promulgada ontem pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. É um arrendamento forçado, ou seja, é forçado porque o Estado vai ficar com a posse administrativa, mas o Estado não vai expropriar esse terreno, ou seja, o Estado não vai ficar proprietário desse terreno. Portanto, são coisas diferentes. É um arrendamento forçado e que implica também o pagamento de uma renda. Ou seja, vai haver, da parte do Estado, o pagamento de uma renda a favor do proprietário desse imóvel que o abandonou ou que não o cuidou, ou seja, não o limpou mais concretamente. É disso que se trata. São prédios exclusivamente rústicos, ou seja, terrenos agrícolas, fazendas, eucaliptais, etc. Não tem nada a ver com casas. Nada a ver com isso. Portanto, as pessoas fiquem tranquilizadas que nada disso vai acontecer. E há um prazo para essa utilização por parte do Estado. Fim do prazo, os proprietários voltam a ter os seus terrenos, ou seja, voltam a ter a posse plena e a propriedade plena. Portanto, não haja confusões sobre essa matéria. Mas o Governo vai, juntamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com a rede consular, ou seja, através dos nossos consulados, aí nos Estados Unidos, no Canadá e em todo o mundo, vai publicar editais nos consulados, identificando cada um dos terrenos em causa, para que as pessoas possam pronunciar. Mas aqui levanta-se outro problema, que é, há muitos dos nossos imigrantes que não têm os bens registados a seu favor na Conservatória do Registro Predial. E é imperioso que isso aconteça. Isto também pode ser uma oportunidade para muitos dos nossos imigrantes regularizarem a sua propriedade junto do Registro Predial. Porque não é só nas finanças que conta. Conta nas finanças e na Conservatória do Registro Predial. De outra forma, a pessoa não é plena proprietária do imóvel. É preciso ter cuidado em relação a isso. Portanto, inclusivamente, há outra nota importante que eu gostaria de deixar aqui. Vai haver o pagamento de uma renda. A renda é anual. Ou o proprietário fornece o número da conta bancária para o qual a renda será transferida, ou se o Estado desconhecer o proprietário do imóvel, o que é que o Estado vai fazer? Vai criar uma conta especificamente para aquele terreno, até que o proprietário venha a reclamar precisamente a sua propriedade. Portanto, é um arrendamento forçado, não é uma expropriação. Ou seja, o Estado não vai ficar com esses imóveis. Muito bem, o Nelson explicou detalhadamente o que se passa com isto e que o grande problema é que há muitas situações de conflitos entre famílias que não permitiram o registro na Conservatória do Registro Predial e também nas finanças destes terrenos. Estes terrenos vão ser, como se costuma dizer, abarbatados pelo Estado temporariamente, portanto, durante um ano. Isso vai levar ainda a outro conflito, porque depois com quem é que o Estado vai
interagir para saber a quem de direito tem que prestar contas? Porque as pessoas vão ter que tratar destes assuntos. Eu vou aconselhá-los a ver no Facebook ou no Google, procurar pelo Dr. Nelson Trezo, e se tiver um problema desses, ele pode aconselhá-lo, porque está perfeitamente dentro desta situação. Terrenos abandonados, terrenos em Portugal que estão completamente fora do âmbito do que é normal em termos de registro predial. Todas essas situações têm que ser resolvidas para que isto não aconteça e as pessoas cheguem lá e depois não tenham os terrenos disponíveis, que são os seus próprios terrenos. Praticamente toda a Europa prepara-se para um verão desconfinado. Espanha, Itália, França e outros países deverão abrir as suas economias a partir de 1 de julho. Se ainda não houver um acordo de reciprocidade entre a União Europeia e os Estados Unidos, a solução poderá passar por testes PCR para poder haver intercâmbio de turistas. A França prepara-se para a próxima fase de flexibilização das restrições, com o recolher obrigatório noturno a recuar das 21 para as 23 horas, a partir de 9 de junho, os bares, cafés e restaurantes a poderem servir clientes no interior e os ginásios a abrirem as portas. Tivemos durante muito tempo um sentimento de injustiça. Muito claramente tínhamos a sensação de ter sido um pouco esquecidos. Falava-se muito dos restaurantes, mas negligenciava-se as salas de desporto. Agora esperamos poder reabrir definitivamente e não sermos mais confrontados com um novo confinamento, com um novo encerramento. Os bares e restaurantes em toda a Irlanda também voltam a acolher clientes. Em cidades como Dublin, Cork, Galway, diversas ruas foram transformadas em espaços pedonais e foi alargado o número de caixotes de lixo e instalações sanitárias, de forma a facilitar um verão orientado para o exterior. Em Espanha, começou em diversas regiões o registro online para o pedido dos chamados passaportes Covid. A Espanha participa no projeto piloto europeu antes do lançamento, a 1 de julho, do Certificado Europeu Covid-19. O certificado especifica se o indivíduo foi vacinado, recuperou da infecção por coronavírus nos últimos 6 meses ou tem um teste negativo. Na cidade italiana de Turim, tenta-se atrair os jovens à vacinação com música. Ao serão, um DJ anima os espaços destinados a vacinar jovens entre os 18 e os 28 anos. É um serão Astra Night. Venham todos ser vacinados. É muito divertido, é uma experiência de vacina diferente. A Espanha aceita testes PCR, Portugal aceita certificados de vacinação, e foi por arrasto, não é? A Espanha que nos proibiu a nós de utilizarmos as fronteiras terrestres para irmos para a Espanha, recuou na decisão dessa obrigatoriedade, e o certo é que, neste momento, a Espanha admitiu o erro, que teria um grave impacto na relação política e económica entre os dois países, e por isso já o corrigiu depois de intensas conversações diplomáticas que aconteceram ontem. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa teve um papel fundamental nestas negociações com as autoridades espanholas. Portugal registrou nas últimas 24 horas uma morte e 598 casos de Covid-19, com a incidência a subir, como nos conta a Catarina Rebimbas. Portugal registra esta terça-feira mais uma morte e 598 novos casos de Covid-19. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 296 doentes, mais 5 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 66 doentes, mais 7 do que ontem. Os dados indicam ainda que mais 790 pessoas foram dadas como recuperadas e que há mais 341 contactos em vigilância. A única morte hoje reportada aconteceu em Lisboa e Val do Tejo, região que concentra a maior parte das novas infecções, e soma mais 348 infectados. A região norte diagnosticou 129 casos, o centro 60 infecções, o Alentejo 20 e o Algarve conta com mais 18 contágios. Nas regiões autónomas, os Açores confirmaram mais 14 novas infecções e a Madeira conta com mais 9 infectados. Desde o início da pandemia, o país já registrou mais de 17 mil mortes e cerca de 854 mil casos de infecção.
E de Portugal para os Estados Unidos, onde o antigo presidente Donald Trump considera uma possível candidatura à Casa Branca em 2024. O atual governador da Flórida, Ron DeSantis, tem condições, segundo Donald Trump, para ser o seu vice-presidente. Desde há muito que Trump tem sido um apoiante de DeSantis, desde o tempo em que este era congressista em Washington. Recordamos que Trump disse ontem que a América ficará destruída se nas próximas eleições os republicanos não ganharem. E vamos de novo a Portugal, porque esta semana o Ricardo Pereira está pela Mortosa e entrevistou o Presidente da Câmara Municipal. Joaquim Batista deixou uma mensagem de confiança aos imigrantes desta terra, muito bem representada aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui numa entrevista especial com o Presidente da Câmara da Mortosa, que vai esclarecer alguma das dúvidas dos mortosenses residentes nos Estados Unidos. Sr. Presidente, a primeira questão que lhe tenho a fazer, obviamente, estará relacionada com a segurança que tem para oferecer aos imigrantes que decidam de voltar aqui às suas terras de origem. Há, de facto, tanto quanto aquela que nós possamos imaginar, porque eu acho que não há ninguém neste momento, em nenhum canto da Europa, que possa garantir segurança absoluta. O caminho que Portugal tem feito, e a Mortosa não é exceção, felizmente, até porque os nossos números vão apontando nesse sentido, é que é um país que começa a ser efetivamente seguro. A vacinação na Mortosa leva um ritmo que está no topo da região centro, e no topo do país, em termos já, os mais de 50, já praticamente todos estão vacinados, ou seja, nós teremos um território para acolhermos em segurança e, acima de tudo, voltarmos a unir-nos, porque eles não só são bem-vindos, como são manifestamente desejados, porque também têm aqui as suas famílias, também aqui têm os seus patrimónios, têm aqui as suas coisas, parte deles também aqui está e queremos que se sintam em casa de novo. E que se sintam seguros, porque a segurança sempre foi um elemento determinante para as nossas opções de viagem. Sejam com os territórios que temos mais ou menos afinidade, mas a segurança é um fator determinante. Portugal hoje é, no contexto europeu e na realidade que vivemos, um destino seguro e a Mortosa é o particularmente. E tudo faremos para que aqueles que até nós queiram regressar se sintam verdadeiramente em casa, porque a Mortosa é hoje, como foi no passado, a casa de todos eles. Para os que vêm e que se sintam em segurança para voltar, que tipo de atividades é que a Mortosa e que o município da Mortosa vai realizar este verão para acolher e entreter os imigrantes? Esse é o maior desafio, porque aquilo que é o nosso formato habitual de animação, muito voltado para o dinamismo dos concertos, para aquilo que é a festa do município, uma das principais romarias, não só da região, mas do país, tudo tem um formato diferente, muito mais próximo, muito mais discreto, muito mais intimista. Os grandes concertos de praça em espaços abertos dão lugar à animação cultural dentro dos equipamentos de restauração e bebidas. Os grandes concertos associados à Festa do Sampaio darão lugar às manifestações culturais, eu direi, mais relevantes para nós, como a preservação das tradições da nossa ria, mas eu estou certo que, respeitando obviamente as diferenças que temos que assumir e aceitar, com sentido de responsabilidade pelo tempo em que vivemos, também não podemos ignorar esse facto, há que fazer alguns sacrifícios para que não tenhamos que voltar a fazer sacrifícios maiores, continuarmos numa senda de recuperação, isso é absolutamente fundamental. Nada ainda passou, está a passar. E é importante que continuemos a assumir essa forma de estar na vida de precaução e de abdicar aqui e ali de um ou outro investimento que seria muito mais relevante, eu direi muito mais integrador, mas se ele acrescenta risco, o risco é algo que devemos reduzir ao mínimo nos cotidianos das nossas vidas para podermos hoje ir projetando um futuro próximo. Obviamente que o senhor sabe que grande parte da comunidade portuguesa em Newark, New Jersey, é aqui da Mortosa, portanto é uma grande comunidade, uma comunidade que tem um grande peso, não só aqui, como também lá. Uma palavrinha sobre esse facto, que é um facto extremamente interessante. É de facto, nós costumamos dizer que é a nossa Mortosa de lá. Porque é lá que nos sentimos em casa da mesma forma que aqui. De facto, eu já vivenciei essa experiência na minha vida de autarca, que já leva mais de 2 décadas. Quando estou no estado de New Jersey, nomeadamente em Newark, sinto-me absolutamente em casa, porque as pessoas são as mesmas, calcorreamos as mesmas ruas, sentimos, enfim, o mesmo ambiente. O ambiente daquela Portugalidade e daquela saudade que eu julgo que a distância ainda mais nos aproxima. Por isso, nós mantemos esta ligação à nossa Mortosa, tendo a consciência clara de que cada geração que passa, esta ligação mais emocional, obviamente, se vai desvanecendo, porque há aquela geração que os traz à Mortosa uma ligação marcadamente afetiva,
calcorrear os caminhos da infância, rever os amigos da escola e, como me dizia uma vez um imigrante mortoseiro, dava-me nota de que se sentia verdadeiramente feliz dentro do avião. E eu não percebia o que é que ele pretendia me transmitir com aquela mensagem. Mais tarde consegui entender, porque era a sensação de ansiedade que o tomava quando de regresso a Portugal, exatamente para isso, para cheirar a sua mortosa e estar com a sua gente. Muito obrigado, Sr. Presidente. São estas as palavras e é uma mensagem de confiança não só aos mortosenses residentes nos Estados Unidos, mas também a portugueses de outras áreas do país para que possam regressar com a maior das confianças e que Portugal vai oferecer o máximo das seguranças e o menor dos riscos a estes imigrantes que regressem no verão. Muito obrigado, Ricardo. O Ricardo fez uma viagem à Mortosa para premiar os mortoseiros residentes nos Estados Unidos com estas palavras afetivas do Presidente da Autarquia. Correto, Luís. O Presidente Joaquim Batista, um velho conhecido também de praticamente todos os mortoseiros aqui de Newark. O Presidente francês Emmanuel Macron foi agredido por um popular numa visita que está a efetuar à região do Drôme, no sudoeste francês, e 2 pessoas já foram detidas. Quando um Presidente da República é esbofeteado. Será um episódio inédito, mas aconteceu ao Presidente francês Emmanuel Macron durante uma visita a uma pequena vila do sudeste francês, na região da Drôme. Depois de ser recebido num liceu de hotelaria, um grito de armas monárquico Montjoie Saint-Denis e depois a bofetada. A motivação ainda é desconhecida, a imprensa francesa diz que os homens têm ligações aos coletes amarelos. E a solidariedade política foi grande, desde a direita de Marine Le Pen ao líder do movimento de esquerda França Insubmissa Jean-Marie Mélenchon. A agressão foi condenada, o primeiro-ministro Jean Castex reagiu. A democracia, os senhores deputados são a ilustração dela. É o debate, o diálogo, o confronto de ideias, é a expressão legítima do desacordo, mas nunca pode ser violência, agressão verbal, muito menos agressão física. L'agression verbale et encore moins l'agression physique. Macron encontra-se numa digressão pelo país para sentir o pulso dos franceses e terá sido um pulso agitado, o que notou depois da visita ao Liceu de Hotelaria de Tain-l'Hermitage. E Macron já disse que foi um caso isolado. Bem, vamos regressar a Portugal agora para lhe falar do PAN. E você vai se divertir muito com este comentário. Como sabem, o PAN é o Partido dos Animais e Natureza, que está contra as touradas, que querem que as pessoas sejam vegetarianas, que não usem roupa confeccionada com peles. Então, esta semana, o PAN excedeu-se sobre a necessidade, dizem eles, que os cães e gatos não devem comer comida com carne. Eu ri-me, tal como Camilo Lourenço, vale a pena ver. Vou retomar um dado que ontem foi avançado, aliás, um gozo que o João Marcos de Almeida avançou ontem no dia D, que é, eu não tinha percebido a dimensão da coisa, tinha estado aqui a gozar ontem com o Congresso do PAN, em certos aspectos que mereceu gozo, mas falhou-me que era a história da comida vegetariana para cães e gatos. E ontem o João Marcos de Almeida dizia que nós temos que salvar os cães e gatos do PAN. Eu acho que é uma grande tirada. Temos de salvar os cães e gatos das mãos do PAN, porque isto aqui é uma coisa... Bem, eu até vou mais longe que o João Marcos de Almeida. E já agora uma coisa, eu gosto muito de animais. Atenção. É que eu acho que temos que ir mais longe ainda, é dizer, nós temos que salvar os cães e gatos das pancas do PAN, percebe? Bem. É de facto, é muito engraçado, não é? Porque o PAN devia se preocupar com outras coisas, com o ambiente, com outras coisas, em vez de imaginar o meu gato ou o meu cão comer só comida vegetariana e não comer carne de galinha, peru, etc. É uma estupidez. Portanto, ainda nós votamos nestes partidos, não é, Ricky? Eu estou a pensar o meu cão vegetariano. Imagina bem, inveja. É complicado. Vamos agora ao desporto. E o desporto tem notícias interessantes também. A poucos dias do início do Europeu de Futebol, Portugal joga amanhã frente a Israel em jogo de preparação. Em antevisão ao jogo, João Cancelo diz que a equipa está preparada e motivada para defender o título.
De hoje a uma semana, Portugal entra em ação no Europeu de Futebol num jogo frente à Hungria. Mas antes, ainda há um último teste aos comandados de Fernando Santos com o embate de preparação frente a Israel. Na antevisão ao encontro, João Cancelo, que foi dos últimos a chegar à concentração da Seleção Nacional por ter disputado a final da Liga dos Campeões, diz que a equipa está bem fisicamente e confiante num bom europeu. É assim, são jogadores com muita qualidade, para mim é um prazer e um orgulho poder jogar com cada um deles. Somos um grupo fantástico, com pessoas e jogadores fantásticas também, e tenho a certeza absoluta que iremos fazer um bom europeu. Fisicamente encontrei-me a mim e a todos os meus colegas bem, e é isso. Penso que representar um país é sempre um prazer, e é isso que temos que fazer, é desfrutar do momento e desfrutar deste europeu. Sérgio Busquets, médio da seleção espanhola que chegou contra Portugal há poucos dias, testou positivo à Covid-19. A Federação Portuguesa de Futebol revelou, entretanto, esta segunda-feira que procedeu à vacinação dos jogadores convocados para o Campeonato da Europa. Mas, ainda assim, João Cancelo não escondeu a preocupação. É assim, isso é sempre um facto preocupante, não é? Porque quando estamos em contacto com pessoas que estão infectadas, pensamos sempre o pior, mas como vimos, fizemos todos o teste, estamos todos negativos. Eu, pessoalmente, no City também tive muitos jogadores infectados e felizmente ainda não apanhei o vírus, e penso que isto é uma lotaria, ou seja, este vírus é uma coisa que não conseguimos explicar, porque toda a gente pode apanhar e toda a gente está sujeita a isso. Gonçalo Guedes está recuperado da Covid-19, já treinou e pode ser opção contra Israel no último encontro de preparação marcado para amanhã às 2h45 da tarde, horário da Costa Este. Benfica e Shakhtar já têm tudo certo para a transferência de Pedrinho. O avançado brasileiro vai deixar nos cofres encarnados 18 milhões de euros, o mesmo que custou há um ano atrás. Segundo toda a imprensa desportiva portuguesa, existe um acordo total entre Benfica e Shakhtar Donetsk para a transferência de Pedrinho, numa transação que envolve 18 milhões de euros. O extremo brasileiro, de 23 anos, prepara-se para viajar para a Ucrânia e deverá ser apresentado no novo clube já nos próximos dias. O empresário do jogador, através das redes sociais, não deixou passar em claro a pouca utilização do brasileiro. Will Dantas deixou uma crítica indireta a Jorge Jesus pelo facto de colocar o jogador a 20 segundos do fim de um jogo e de o retirar de campo várias vezes ao intervalo quando foi titular. Chega assim ao fim a curta passagem de Pedrinho pela Luz, contratado ao Corinthians por 18 milhões de euros no início da última temporada. O extremo realizou 31 jogos de águia ao peito, nos quais apontou apenas um golo. Bem, agora vamos ao valor do dólar americano em Portugal e do real no Brasil e vice-versa. 0,8215, 1,2161 para o euro. O real 5,04, muito baixo, e a venda 0,19. E agora o tempo, já sabe que o tempo aqui esteve terrível hoje, com uma tremenda trovoada, mas significa que os próximos dias também poderão ter situações como aquelas que hoje passamos aqui na área de New Jersey. Portanto, vamos ver o tempo com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia para amanhã está prevista trovoada para Newark com 89 graus. Nova York também com trovoada com 88 graus. Boston com trovoada com uma temperatura de 84 graus. Hartford também com trovoada com 90 graus. Penberry com trovoada com 88 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 85 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 87 graus. Los Angeles com sol com uma temperatura de 74 graus. São Francisco também com sol com 58 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Vamos agora encerrar o espaço de notícias. Vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta. Por isso fique por aí. Nós já voltamos.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rose. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-nos para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos. Especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Se queres preparar o teu futuro e dos teus filhos, é aí onde é que eu posso ajudar. Temos ao seu dispor seguro de vida, plano de cuidados a longo prazo, garantia de prestação vitalícia e muito mais. A minha missão é para ajudar-te a construir um plano que acorde com as tuas necessidades. Poupa tempo e dinheiro se começas a preparar para o teu futuro agora. Liga-me para uma consulta grátis. Seja bem-vindo à Linha Aberta. Vamos já para uma chamada, é a primeira desta noite. Muito boa noite, Linha Aberta. Olha, muito boa noite. Boa noite, minha senhora. Diga. Eu estou a ligar para saber se já me sabe dar alguma informação de quando Portugal poderá viajar para os Estados Unidos, não residentes. Ainda não há confirmação sobre isso. Não há confirmação, nós esperamos que na próxima semana, quando o governo português e a comunidade europeia delinearem toda a estratégia, a visita de Joe Biden na próxima semana ao espaço europeu poderá também trazer informação sobre essa possível reciprocidade. E eu acho que já com muitos países abertos na Europa, a Espanha também já abriu, outros países, cerca de 15, eu tenho a certeza que com Portugal também, com os americanos a poderem visitar Portugal já para a semana, eu tenho a certeza que mais dia, menos dia, vamos ter essa notícia. Está bem? Está bem, obrigada. Muito obrigado também. Eu tenho aqui uma notícia antes de vir a próxima chamada. Uma operação Trojan prendeu mais de 800 criminosos em todo o mundo. O FBI descobriu uma aplicação que entrou em milhões de mensagens espalhadas pelo mundo e desmantelou um grande grupo de criminosos. Mais de 800 pessoas foram presas ao redor do mundo, 32 toneladas de droga apreendidas, 148 milhões de dólares confiscados nesta mega operação. Foram aqui esta operação utilizada em 16 países, recuperadas 250 armas de fogo e 55 carros de luxo na Austrália e em países da Ásia, Europa, América do Sul e Médio Oriente. Portanto, quase 20 milhões de mensagens foram interceptadas, descriptadas, e isso vai acontecer no futuro no acordo entre várias polícias internacionais. É uma excelente notícia. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, Linha Aberta. Boa noite, senhor. Boa noite, minha senhora. Como está? Boa noite. Eu
precisava de uma informação. Eu tenho um apontamento em Portugal para fazer a cidadania dos meus filhos, a cidadania portuguesa, mas disseram-me que eu precisava de levar a certidão de nascimento deles traduzida em português. Isso é verdade? Eu contactaria o consulado. Agora, poderá ir ao site do consulado, como referimos ontem, e poderá obter essa informação aí. Portanto, pode ir ao site do consulado e obter essa informação. Agora, a senhora também vai fazer isso, Consulado de Portugal. O site do Consulado de Portugal é, só um bocadinho, por favor, já estamos aqui, consuladoportugal.me.gov.pt, e é muito importante que a senhora contacte também a repartição onde vai fazer esse trabalho em Portugal para saber exatamente o que é que tem que levar daqui. Eu acredito que se essa informação ser dada pelo consulado pode ser em inglês, porque aqui estão a receber já toda a documentação em inglês, mas não custa nada ir prevenido para não remediar. E se for necessário traduzir, também o consulado faz isso, não é? Correto. Portanto, está informado. É melhor, portanto, ir ao site do consulado, tem uma secção que se chama Consulado em Casa. E tem, portanto, aqui... tudo isso pode ser feito por correio, tem que enviar a fotocópia do bilhete de identidade, fotocópia do documento, envelope, o custo é de $23,70 e tudo é feito. Portanto, consulado em casa, vá ao site do consulado, tem toda a informação e envia a carta com o envelope para eles enviarem toda a informação para si. Está bem? Está certo? Ok, obrigada. Nada, muito obrigado. Mais uma chamada em linha aberta. Muito boa noite, por favor. Boa noite, minha senhora. Luís e Henrique, como estão? Tudo bem, muito obrigado. E a senhora? Bem, obrigado. Olha, é o seguinte, é só para dar um alerta, porque eu sei que há identidades da cidade que estão a ouvir este programa. Portanto, isto é o seguinte, aqui entre o 41 e o 43 da Elm Road, há uma árvore de grande porte, onde um ranco enorme está seco e está em perigo de cair a qualquer momento. Eu já liguei para a cidade, para o departamento que toma conta do assunto, já por 2 vezes, disse o que se passava, disseram-me, esteja descansada que alguém vai passar aí, já isto antes da pandemia, já para aí há 2 anos. Entretanto, agora esta semana até mandei um e-mail, porque eu tenho a aplicação da cidade no meu telefone, expliquei a situação. Não há muito tempo que veio aqui um polícia à minha casa, que eu tenho câmaras, por causa de uma ocorrência que passou aí e vieram-me ver as câmaras. E por acaso o polícia até reparou nisso e disse-me, a senhora já reparou aqui? Eu disse, sim, eu já reparei, já chamei para a cidade, mas até à data ainda ninguém apareceu. E o problema não é, portanto, se cai o ranco, claro que vai machucar os carros, mas os carros é o menos. É que passa aqui tantas crianças para a escola, é aqui tão pertinho da escola, da Ann Street. Crianças, senhoras, muitos carros, porque aqui Elm Road, vocês conhecem bem, tem muito tráfego sempre, e aquele ranco vai fazer moça. Já telefonou para o Augusto Amador, para o escritório dele? Já há um tempo atrás também falei, liguei e disseram-me, esteja descansada que nós vamos tomar. Mas telefone outra vez, falo com a Maria ou com a Manuela, tenho a certeza que esse assunto pode ser resolvido em breve tempo. Pois, porque é um perigo. É um perigo, claro que é. Exato, e pode acontecer alguma coisa grave e sabe como é que é. Olha, obrigada, Luís, pela oportunidade. Parabéns, vocês fazem programa extraordinário. Muito obrigado também. Boa noite. Boa noite. Última chamada. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Sim, boa noite. Olá, boa noite, minha senhora, diga. Então, está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Boa noite. Olha, eu estava a chamar para dar uma informação. Diga. Eu sei que em Portugal, que 5 pessoas fizeram outro teste que custa 25 euros. E? Vocês, o nome do teste é antigênio. E isso é uma informação importante para as pessoas que vão lá. Claro. Eu quando for, quero ver se procurar saber se é real ou não. Eu sei de 5 pessoas que vieram em dias diferentes com este teste. E é 25 euros. Mas é um teste PCR, não é? Sim, mas o nome é antigênio. Antigênio? Temos que ver o código. Se tiver uma cópia dos testes,
utilizado, se nos puder enviar, até será bom por mensagem ou por telefone. Será bom para nós verificarmos e sabermos exatamente, porque é sempre melhor pagar 25 do que 100. As pessoas vieram na TAP e não tiveram problema. Ótimo, excelente. Grande informação. Boa informação. Então, eu vou mandar o número correto aí para vocês, ok? Agradeço muito boa informação. Muito obrigado, não é? Muito obrigado. Vamos fazer uma breve pausa, vamos já voltar a seguir. No dia 20 de junho, venha celebrar o Dia do Pai no Costa del Sol. Temos frango no churrasco, febras, sardinhas, hot dogs, saladas, sopa, cervejas, vinhos e refrigerantes. Tudo por apenas $45 para adultos, 25 para crianças dos 6 aos 12 anos. Divirta-se com jogos para crianças, os bombos e também música com DJ. O Dia do Pai é sempre no Costa del Sol. E se entrou em contacto agora connosco, vamos dar rapidamente, muito rapidamente, em 10 segundos, a informação básica do dia. Os americanos já podem visitar Portugal para a semana. Correto, a partir da próxima semana, americanos podem visitar Portugal, já podem agora visitar os Açores, mas não podem deslocar-se. Têm que ser vacinados. Têm que ser vacinados. Não se esqueça. Agora sim, vamos para o Happy Birthday to You, porque tenho a certeza que há alguns aniversários e então vamos ver quem são e quantas velinhas vão apagar. António Diniz, 83 anos de idade, muitos parabéns, António. Bonita idade, é? Bonita idade. Catarina Costa, 33 anos de idade, muitos parabéns, Catarina. Bonita idade. Muito bonita. E depois a Isabela e o Aidan, 9 anos de idade, são, penso eu, gêmeos, muitos parabéns. Bonita idade. Bonita idade. E eu digo bonita idade porque todas as idades são bonitas. Não interessa se faz 5, se faz 95, todas elas têm mistério, todas elas têm recordações e memórias, por isso é que nós gostamos disso. E por falar em recordações e memórias, quem melhor do que os casais, as pessoas que vivem em conjunto, sabem dessas histórias de amor, de sacrifício, de muitas situações que se passam entre casais, mas ao fim de contas são sempre, ou resultam sempre, em aspectos muito felizes. Vamos ver quem são os aniversariantes de hoje. Diolinda e John Soares, 36 anos de matrimónio. O John Soares foi o desportista do ano este ano, no Dia de Portugal, em Newark. Muitos parabéns, John e Diolinda. 36 anos de matrimónio, só faltam 14 para os 50. Portanto, muitos parabéns ao John e já sabemos que ele vai comprar uma coisa bonita para a esposa, não é? Assim é, Luís. Pedro Costa. Susana e Pedro Costa, 43 anos de matrimónio. Muitos parabéns. Um faltam casal 7. bem conhecido. Só faltam 7. Rostos felizes e aqui se vê de facto essa felicidade. Tenho resultados de... E pronto, estes foram os aniversários de casamento. Agora temos a Luso-Americana, a sua edição de 88 páginas, imagino bem, que já está nas bancas, hoje, edição papel, amanhã também, nos locais habituais, tem 88 páginas e é dedicada ao Campeonato Europeu de Futebol e vai ser um sucesso muito grande, com muita informação também sobre os dias de Portugal que aconteceram um pouco por todo o lado. Vamos à primeira página. Comunidades celebraram o Dia de Portugal com muito menos restrições que em 2020. Foi uma grande onda de Portugalidade, um pouco por todos os Estados Unidos. Em Elizabeth, a celebração foi de pompa e muita circunstância. O Portuguese Heritage Night juntou 5.000 pessoas em Hartford e depois aconteceram eventos em Newark, Elizabeth, Union, Long Branch, Harrison, Kearney, East Newark, Hartford e Yonkers. E depois a francesa Christine Audemer-Zidner vai liderar a TAP. E também Donald Trump, que avisa que a sobrevivência dos Estados Unidos está no voto republicano. Temos resultados provisórios das eleições em Kearney.
Neste momento, Alberto Santos lidera com 78,71% de votos contra 21,29%. A vereadora luso-americana Maritrim de Castro lidera também com 85% de votos no primeiro bairro. E em East Newark está a acontecer uma reviravolta. Vejam bem, 7 pessoas votaram e neste momento Rosemary Evaristo, outra luso-americana, tem 42,86% dos votos e pode perder as eleições por um voto. Meu Deus, um voto. Isso não temos ainda resultados portanto, das primárias dos outros políticos portugueses que contamos apresentar amanhã. Então, meus caros amigos, a gente despede-se com muita amizade, a pena foi curto, o tempo parece que passa depressa, mas o que é certo é que os telespectadores têm razão. Nós bem tentamos colocar o Rocio na Rua da Betesga, mas muitas vezes é um bocadinho difícil. E amanhã, Luís, não te esqueças que estaremos em Pertamboy. Em Pertamboy, exatamente, no Içar da Bandeira, lá estaremos também. Portanto, no domingo também tem um especial, já sabe, com 2h30 de emissão, portanto, dedicado aos dias de Portugal todos que aconteceram, e também com outras notícias e mensagens. Portanto, até lá, até amanhã, nós desejamos um resto de uma noite feliz e até amanhã, se Deus quiser, não é? Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.